Quantas vezes, Senhor, nós aflitos, nós clamamos a Ti, Senhor. Quantas vezes, meu Deus. E parece que o nosso clamor, ele é incessante. Porque sempre estamos necessitados de Ti. Oh, Deus, nós dependemos de Ti, Senhor. Aleluia. E o Senhor nos ensine, Senhor, a caminhar, meu Deus, em Tua direção. E invocar, Senhor, enquanto Tu está perto. Quando Tu está perto, Senhor, nós devemos pedir. Nos conceda, Deus, quebrantamento de alma, de espírito, para Te buscar em oração, Senhor. Para que nós possamos, Senhor, deixar os nossos pensamentos e se converter ao Senhor. E nos convertendo ao Senhor, Ele se compadecerá de nós. De chegar, de entrar na presença dEle, porque você pensa que Ele está longe e não está. Não está. A coisa, isto é tão próximo, tão perto, que nós, se nós pudéssemos tocar. E às vezes Ele está no íntimo. Não é mais perto, é no íntimo, do seu interior. Aleluia. Segundo a palavra dEle. Amém, Senhor. E às vezes Ele está sobre nós, e às vezes Ele está conosco, mas nessa era graciosa, Ele diz, mas eu estarei em vós. Amém. Em vós. Aleluia. Você sabe, irmão, o que é ser cheio da vida de Deus, da existência de Deus, da palavra de Deus? Aleluia. De saber que Ele não nega nos receber. Éramos para estar de dia e de noite, sempre nos nossos trabalhos, nas cozinhas, quando estamos lavando roupa, quando estamos estendendo ali, trabalhando, mas a mente acima das nuvens, Aleluia. onde habita o nosso Deus, em puro agradecimento. Aleluia. Se nós pudéssemos contar as coisas que Ele já fez por nós, Aleluia. todos nós aqui, Aleluia, Jesus. teríamos grandes testemunhos para dar. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Ele diz, buscai-o enquanto pode achar. Amém, Senhor. É isso, Jesus. Aleluia. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Se os nossos caminhos não são os caminhos dele, como é que nós acharemos o caminho do Senhor? Como é que nós acharemos o caminho do Senhor se nós estamos em outros caminhos? Nosso Deus, Ele é manso, Ele quer que você deixe o seu caminho, o seu pensamento, a sua maneira de pensar. Ele quer que você deixe a sua maneira de agir. Ele quer que eu deixe a minha maneira de agir e de pensar. Quando nós estudamos nas escolas, que o Senhor diz que o conhecimento não é necessário, mas a revelação é necessária a nós.
se Deus revelar os seus caminhos. Abra a sua Bíblia, por favor, de novo, mais uma vez, no livro de João, no capítulo 14. Nós estamos procurando os caminhos de Deus. O nosso profeta, ele diz que Deus tem um caminho provido para nós. Ele preparou um caminho para nós. Amém, Jesus. Aleluia. Ele diz claramente que Deus preparou um caminho para nós. Mas será se nós queremos andar no caminho que Ele preparou para nós? Será se nós queremos andar no caminho que Ele preparou para nós? E qual é o caminho que Ele preparou para nós, irmãos? Qual é o caminho? Às vezes nós imaginamos que caminho nós devemos trilhar. E aquele que ele diz, eu não estou longe de você, eu estou perto de você. Eu posso habitar em você. E nós estamos procurando que tipo de caminho? Qual é o caminho? No capítulo 14. Se nós procuramos um caminho, nós temos o caminho. Vê? E o Filho de Deus não tem dúvida no que diz respeito a esse caminho. Porque o Senhor disse a Tomé, o Senhor disse para Tomé, ou para todos os apóstolos, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Porque eles estavam ali no meio com o Senhor e parecia que eles não conheciam o caminho. E Deus disse, mas vós sabeis o caminho. Para onde eu vou e conheceis, não vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Então, você não pode ter dúvida no caminho que você deve trilhar. Meu Deus, como é que eu devo te servir? Senhor, como é que eu posso chegar a ti? Senhor, o que devo fazer? Senhor, vê? Porque Ele é o caminho. Agora, a nossa questão hoje é, você quer andar no caminho dele? Amém. Nós vamos realmente querer andar no caminho dele? Porque o caminho do Cristo é tão estreito para os nossos pés. Aleluia. Quando nós estamos aqui, nós estamos debaixo de uma unção. Mas quando nós saímos daqui, nós vamos nos deparar com outra unção. Quando nós entramos na casa, nós vamos nos deparar com uma outra unção. Quando nós estamos na rua, nós nos deparamos com uma outra unção. Quando nós entramos nos colégios, nós nos deparamos com uma outra unção. E aonde você vai encontrar unção diferente, caminhos diferentes, vontades diferentes. E todas as vezes que nós nos depararmos com essa unção que não condiz com a unção do Senhor, nós nunca jamais nos poderemos, porque nós sabemos que a unção certa e o caminho certo é Jesus. Amém, Senhor. É Jesus. Verdade. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, meu Senhor. Tu és santo. Soou diferente. Você viu, já viu aquela história do profeta falasse o som incerto? Às vezes nós estamos cantando aqui e às vezes eu erro aqui na nota e vocês sabem que a nota que eu estou dando no violão não corresponde
a voz que está sendo ecoada de voz das vossas bocas, dos vossos lábios. E às vezes é a igreja que está fora do tom que a gente começa, né? O som é incerto. Aleluia. Agora, nesse caminho que há em Jesus, não pode haver incerteza. Quando ele dizia, eu te chamei, e você dizia, eu estou aqui, Senhor. E se ele disser, eu te salvei, você diga, eu estou aqui, Senhor, salvo. Amém. A palavra dele não volta atrás. Amém. E se você estiver enfermo e se ele disser, eu te curo, eu salvo, eu sou aquele que sara as tuas enfermidades, diga, amém, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus vivo. Oh, Deus vivo. Às vezes o caminho que Cristo trilha, o caminho que ele trilha, que verdadeiramente, irmão, se ele não tiver sustentando as nossas mãos, nós não conseguimos trilhar, nós não conseguimos atravessar. Aleluia. Isso aconteceu com Israel. Quando Cristo, o anjo do pacto, o anjo do concerto, quem dera que o anjo do concerto cruzasse outra vez meu caminho, cruzasse teu caminho toda vez que nós nos dispersássemos. O anjo do concerto, quando ele chega, ei, você sabe o que é o anjo do concerto? Ele vem a nós como quando em nossa vida há algo desconcertada. E a pessoa que for abençoada com a presença desse anjo, que vai trazer um conserto para a sua vida ou para a minha vida, se deve louvar o Senhor. Aleluia. Oh, Senhor. Aleluia, Jesus. Eu estava perdido e tu, Senhor, me salvou. Aleluia. Não sabia qual caminho, tu me mostraste o caminho. Se tu és o caminho, nós devemos trilhar, Senhor. Tu és o nosso capitão, tu és o nosso eu sou. Deus vivo, Deus vivo. Mas às vezes o Senhor nos leva por caminhos difíceis. Você já percebeu que às vezes ele lhe leva por caminhos difíceis? E por que ele lhe leva por caminhos difíceis? Porque às vezes você é enferma, a ponto que parece não ter esperança. Porque às vezes vem provações. E porque às vezes vem tentações. Não sabe o Senhor porventura todas as coisas? Amém, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. E por que Ele deixa essas coisas acontecer? Eu lhe digo por que Ele deixa essas coisas acontecer na sua e na minha vida. Porque você tem que escolher quem vai treinar a sua vida. Porque essa palavra de Deus diz que há homens e mulheres treinadas por Deus e há homens e mulheres treinadas por homens. Essa Bíblia diz para mim que há ensinamentos que são de Deus e há ensinamentos que são de homens. Mas quais são os ensinamentos? O que é que você quer aprender, meu Deus? Aleluia, Jesus. Não é melhor ser treinado por Deus
Mas o treinamento de Deus ele é muito pesado. Muito pesado. Principalmente quando você acontece algo no teu interior que enfraquece tua alma. E ele está tão perto de você. Não, ele não é um Deus distante, não. As pessoas criticam. Quando Deus estava ali na cruz do Calvário e clamando Elohim, Elohim, por que me desamparaste? Aleluia, Jesus. E as pessoas diziam assim, ele estava clamando a outro Deus. Não era um outro Deus, era o Deus que encarnou, que não podia mais permanecer naquela carne da cruz, ou aquele corpo nunca, se ele não tivesse saído, nunca aquele corpo morreria. Aleluia, aleluia. Então ele sai daquele corpo imaculado para poder sangrar, verter, te limpar, te purificar, Aleluia. se exaltar diante das nações. Ser cristão não é uma brincadeira, não é o passar do tempo. Qual é o caminho? É Jesus. Se você conhece Jesus, você está no caminho. Não tem como, não tem como errar. Agora ele diz, eu sou a verdade. Não há como você encontrar a verdade fora desse livro. Não há como. No princípio, esse livro era o verbo. Depois, aquele verbo encarnou segundo as Escrituras. E lá em Timóteo 3,16 diz que Deus se fez carne. E diz que Deus estava no Cristo, Amém. reconciliando o mundo consigo. Aleluia. E por que a Bíblia diz que Deus estava no Cristo reconciliando o mundo com Cristo? Diz Deus estava no Cristo reconciliando o mundo com Ele mesmo. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Verdade, Senhor. Glória a Deus. Tu és fiel, Jesus. Tu és fiel para nós. Você pode entender? Amém. Porque tudo foi no princípio. Tudo aconteceu no princípio. A nossa redenção veio antes do princípio, na eternidade. Aleluia. Ali veio a nossa. Ali Deus trouxe a nossa redenção. Ali Deus trouxe a nossa redenção. Deus deu a nossa redenção. Deus pagou pela nossa redenção. Aleluia. Ele pagou para que você fosse livre. Amém, Jesus. Aleluia. É um resgate, meu irmão. Amém, O Senhor. ladrão chega e rouba uma ovelha dele. Mas ele é aquele bom pastor. É, Aleluia. que é capaz de Eu creio, Senhor. aquele ladrão, aquele espírito, e tomar você das mãos de Satanás, assim como ele me tomou das mãos de Satanás. Aleluia, Jesus. Tu és santo, meu Deus.
Aleluia. Eu acho que você deveria ser muito agradecido por ele. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tu és santo. Glória a Deus. Aleluia. Quando ele viu e ele nos viu e perdidos, ele tinha a moeda de troca para o resgate. Aleluia. Tinha. Ele não aceitou nada mudando, porque ele é espírito. Nada mudando. Ele não aceita nada. Nada podia pagar o valor da sua alma. Ei, vou dizer de novo, não há dinheiro da terra por todos os magnatas da terra se reunissem e trouxessem todas as suas fortunas para comprar tua alma. Aleluia. Ele não venderia. Satanás disse para ele: ei, a glória das nações não te dou, prostra-te. Não. Não. Ele não aceitou glória de nação. Ele é o rei da glória. Nosso Deus é o rei da glória. Ele não precisa glória das nações. Ele é o rei da glória. O rei da glória. Aleluia. Aleluia. Tu és santo. Aleluia. Aleluia. Tu és santo. Quando ele veio, Tu és santo. aquele cordeiro sangrando, as nações desprezaram. Os homens que se diziam santos desprezaram. Os sacerdotes desprezaram. Os anciãos desprezaram. As nações, todas as línguas desprezaram. Os ímpios. Os estrangeiros desprezaram. A Bíblia diz que todos se opuseram a Jesus. E ele é o seu resgate, ele é o meu resgate. É o preço. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu já disse uma vez aqui que quando Satanás estiver querendo infernizar a sua vida, lhe acusando de algo que aconteceu lá no passado, quando Satanás quiser, porque a Bíblia diz que ele é um acusador. Ele acusa lá, mas ele acusa na sua mente, na minha mente. Às vezes ele quer lhe impedir, lhe colocar medo, lhe colocar um sobruço, de você se apresentar a ele, porque ele sabe que quando você se apresenta a Deus, alguma coisa acontece. Aleluia. Ei! Alguma coisa acontece quando você entra no átrio dos átrios, no átrio do santo dos santos. Alguma coisa acontece a teu favor. Amém. Aleluia, Jesus. É Deus mesmo. Tu és santo, Jesus. Tu és soberano. Tu és soberano. Principalmente quando ele disser, você não vale nada, Deus lhe desprezou. Olhe para ele, ponte para ele. Eu digo, eu vou te mostrar o meu valor. Amém. E pergunte qual é o teu valor. Aleluia. Ah, aquele homem que não tinha nada, não tinha alimento, era ferido, ele era chagado, ele era doente. As pessoas pensam que ser íntimo de Deus é quando eles são abençoados, é quando eles têm muito dinheiro, ou almejam muito dinheiro. Eu acho que Jó
não tinha muito motivo depois que Satanás tocou no seu corpo. E aquele homem lá, estou tentando lembrar o nome dele, aquele homem que era pobre, que chegava lá e olhava a comida daquele rico e desejava comer. Ei, me diga uma coisa, querido. Você tem que comer todo dia. Porque ele é a tua porção diária, tanto no espírito como a tua porção diária para libertar e sustentar o teu corpo. Amém. Ele é a nossa porção. Amém. Ele é a nossa porção. E Lázaro? O que era que tinha Lázaro para adorar o Senhor? Que motivo ele tinha para adorar o Senhor? Ele não tinha nada aqui na terra de valores. Ele não tinha nada. Você vê? Deus me livre de comparar a vida que eu levo, que vocês levam, com a vida de Lázaro. Você vê que é adoração. Você vê que a adoração e temor são coisas diferentes. Aqueles que conseguem ver o amanhã. Aquele que consegue ver a luz de Deus. Aqueles que são capazes de aceitar o treinamento de Deus. Aleluia. Treinamento de Deus. Quando ele morre, anjos, Deus enviou anjo para o leproso, para o pobretão, anjos. E muitos que estão ricos hoje, riquíssimos, que o Deus deles é a sua riqueza, morre e acaba seu registro da sua vida. E nós precisamos ser ricos de fé. Amém. Porque a fé move montanha, a fé move qualquer coisa. Olhe para o teu adversário, que eu olho, todo dia eu olho para o meu adversário. Eu digo, eu posso não ter valor para você, mas olhe para o Gólgota. Olhe para o Gólgota. Veja no Gólgota o meu cordeiro. Veja no Gólgota o preço. O preço. Ele vai ter que recuar. Porque não tem mais preço para ele. Tem preço para nós. Não despreza Jesus. Eu cheguei ontem, 11 horas da noite, vou encerrar, porque aí matei o horário para ir para casa. Ela mora muito longe. Eu cheguei 11 horas da noite lá em casa. Sou quase proprietário daquela casa toda. E eu vi lá aquelas plantinhas que estavam lá, rapaz. Seca. Seca. Que eu desci do carro e já fui ali para onde elas estavam. São 11 e pouco da noite. Peguei o balde, fui lá na torneira, enchi o balde d'água e comecei a regar aquelas plantas. O meu canteiro de cebola estava tão alta que elas declinaram. De comprimento, eu digo, tem quase meio metro.
Mas de verdade, vocês vão ver amanhã. É, 1.000 metros. E de tão frágeis, porque não tinha água, elas estavam declinando, estavam emborcando, se acolchou ali naquele colcho e desceu ali, eu vi aquilo como se fosse cabelo. E eu olhei para a árvore e olhei para mim. Olhei para a árvore e olhei para os meus irmãos. Olhei para a árvore e olhei para as pessoas que não querem beber. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a água da vida. Aleluia. Amém, Jesus. Mas quantos têm recusado a beber da água da vida? Por causa de uma cerveja. Deixa de beber da água da vida por causa de uma cerveja. Aleluia. Por causa de entorpecente. E tudo isso precisa de dinheiro. Eu vou ler só um versículo aqui para terminar, porque não há desculpa para nós dizermos que nós não temos o dinheiro para beber desta água. Aleluia, Jesus. Vamos voltar de novo para o livro de Isaías. Eu vou encerrar com isso aqui. Cadê meu óculos? Não ligo. Olha isso aqui. Olha isso aqui. De que é que ele está falando? 55, de novo. Se você tem sede de Deus, busque a fonte da água da vida. Amém. Você tem sede de Deus, busque. Não vá pelos seus caminhos, não vá pelo seu pensamento, não vá pelos seus entendimentos. Há um caminho provido para nós. Amém. Amém. Jesus. Aleluia. E o conselho do nosso Deus é esse. Ó vós, todos os que têm de sede, vinde às águas. Aleluia. E os que não têm de dinheiro, não precisa de dinheiro não, e os que não têm dinheiro, Aleluia. vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Venha para as fontes das águas. Jesus! Aleluia, Jesus. Ele disse nessa palavra: eu sou a água da vida, e todo aquele que tiver sede, venha e beba. É só você buscar, é só você ajoelhar, é só você clamar, é só você dizer: eis-me aqui, ei Senhor, eu preciso de ti. Vinde, vinde, é sem dinheiro, sem preço, é com clamor, é com jejum, é com oração, é com perdão, é com paz. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. É sem dinheiro e sem preço. Aleluia. Aleluia. Vai santo, vai santo. Vai santo. Porque eu recebi do Senhor. Aleluia. Vai santo. Vai santo. Aleluia. Vai santo. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. Porque também vos ensinei Aleluia. que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Na noite em que ele foi traído. Para nós pode ser o dia que ele foi traído, quando nós nos distanciamos dele.
na noite em que ele foi traído. Tomou o pão e, tendo dado graça ao partiu, e disse: tomai e comei. Isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Porque qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Ele não vai te impedir de sentar na mesa com ele. Examine-se primeiro e diga: Senhor, Senhor, me perdoe, eu estou aqui, eu sei que eu errei, eu transgredi. Falar com ele de coração e volte, sente na mesa com ele. Amém. Coma com ele. Amém. Porque o que come e bebe indignamente, quer dizer, aquele que come e bebe e não procede da maneira que ele está ensinando aqui, ele come e vai beber para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aí diz: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Toda vez que eu leio isso aqui, eu me lembro daquele negócio daquele homem: Senhor, deixa eu enterrar meu pai. E ele disse: deixa os mortos enterrar os seus mortos. E aquele morto a quem Jesus estava se referindo estava andando. E estava pensando. E ele disse que eles estavam mortos. Sim. Não morra. Não mate. Não morra. Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para sermos condenados, para não sermos condenados com o mundo. Todas as vezes você vá ao Gólgota e clame pelo sangue de Jesus para pagar a sua transgressão. Eu faço isso constantemente. Porque ele diz: olha, não há um homem que não peque, segundo a sua palavra. Aleluia. Não há mulher que não peque. É. Tu és santo, Jesus. Mas quando nós caímos em fraquezas, vinde beber. Você não precisa pagar, você não precisa fazer promessa. Livro de João 13. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor. Nem um homem, nem um bispo, nem um papa, nem um pastor pode se colocar no lugar do Senhor. Pode tomar o lugar do Senhor ou querer glória para si. Não. O Senhor é o Senhor dos céus e da terra e de todo o espírito que Ele criou. Ele é o Senhor. Nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis dessas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém? Não lavo de todo vós. Eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura. O que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Ó, queridos,
Deus, filhos de Deus. É hora de nós levantarmos as nossas cabeças Aleluia. e não imaginar que ainda falta muito tempo. Não pense nisso. Sempre quando pensar em Jesus, pense como se ele viesse. Se hoje nós estamos agora de noite, geralmente o anjo andava e via quando vinha trabalhar para o Senhor, era depois da meia-noite, o anjo do pacto. E se o anjo do pacto vier hoje? Se o anjo do pacto vier hoje? Que o mestre estava vindo.